Bem, nesses próximos domingos, durante esse período de férias, a gente vai estar vendo um estudo que é. Eu só vou abrir aqui no meu caderninho. É um nome grande da classe, mas é algo que, verificando a realidade, a nossa realidade contemporânea, né? Tanto em relação a estatísticas de estudo acadêmicas, quanto à realidade da igreja mesmo, acabou se fazendo um tipo de assunto necessário. Ele definitivamente não é um assunto principal, porque não é teologia necessariamente, mas é um estudo de capacitação, tá? É um estudo de utilidades, né? Para que se saiba usar a Bíblia. E, bem, quais são essas classes, né? O nome é esse daqui, ó, Classe de Capacitação para Desenvolvimento da Cultura Cristã Reformada. Esse é o nome. Mas a gente pode resumir como classes de leitura e interpretação bíblica e de história e identidade cristã, né? Então, não sei se é um resumo ou se é maior, mas eu acho que é por aí. A ideia é que a gente possa ter uma noção de interpretação de texto com aplicações simples, né? Não aquela interpretação de texto que você precisa ir para o grego, para o hebraico, saber um pouquinho de aramaico, não, mas aquela interpretação que você consegue fazer no português, lendo a Bíblia no português, né? Então uma interpretação de texto básica, e teleológica, que é basicamente pelo significado das palavras, compreendendo pelo próprio português aquilo que nós temos acesso na Bíblia. Ter um desenvolvimento da identidade cristã, né? Ou seja, desde a compreensões da nossa história, algumas diferenças, né, que tem e que talvez hoje estejam um pouco esquecidas, no sentido de entendimento sobre função da igreja, sobre função do cristão nesse mundo, né, que condizem com a nossa identidade, e a questão do desenvolvimento de percepções acerca do mundo contemporâneo. Nós vivemos, né, todo cristão vive em uma geração a qual Deus, aprove a Deus colocar ele, e naturalmente na nossa geração existem coisas a se observar que podem ser diferentes ou iguais às coisas que Paulo observou na geração dele ou que Moisés observou na geração dele, né? Por exemplo, na época de Paulo não existia celular, então certamente na pregação de Paulo ele não ia estar falando sobre o WhatsApp, né? Ou sobre o uso de redes sociais. Mas ainda assim existia comunidades, né? E a interação social é algo real, principalmente naquele tempo muito mais do que hoje. E naturalmente o assunto de comunhão acaba aparecendo também. Então, ao longo do tempo nós temos os mesmos problemas, mas com caras diferentes, basicamente. Ou a gente tem os mesmos seres humanos, né, a observar, porém com realidades, com culturas diferentes. E aí a ideia é que a gente possa, a partir do texto bíblico, que é um livro antigo, trazer observações para o nosso tempo atual, a fim de aplicar aprendizados, a fim de tirar lições para a vida pessoal, tanto nossa como de terceiros também, né? Que é a função de um estudo bíblico, que não visa ter uma compreensão meramente intelectual, mas sim prática, né, do texto. Bem, sendo assim, vamos começar. Só para deixar claro, eu vou estar lendo o estudo, porque a ideia é realmente ser uma classe, então ensinar como fazer. Eu tenho aqui 6 páginas de estudo escrito à mão. Eu fiz no exato modelo de estudo que eu sempre faço quando é coisa minha, pessoal, porque a ideia é, se é para ensinar, vamos mostrar na prática, de fato, né, como é que funciona, para quem não tem o costume ou não sabe fazer, não foi ensinado a fazer. E aí eu vou estar lendo aqui, mas comentando também por fora, porque a linguagem do estudo é daquele jeito, né? Bem pessoal, bem de quem escreveu num papel à mão, né? Então, nossa leitura vai ser em 1 Coríntios capítulo 3, e também a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 4. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 10 até
Só deixa eu encontrar espaço aqui para manusear a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 10 até o 23. Bem, eu vou ler e aí os irmãos acompanham. Mas, primeira coisa, nessa leitura eu quero que os irmãos se mantenham bem atentos a cada versículo. A gente vai ler com paciência, tá? Cada um dos versículos, porque, como eu disse, a ideia é interpretar mesmo o texto. Então, eu vou estar extraindo já algumas interpretações dessa primeira leitura. Daí uma leitura corrida ou uma leitura dinâmica, ela não ajuda, né? Se você quer entender um texto, leia com paciência, comece por aí. Bem, a partir do versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 até o 23, o texto diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aí agora a gente vai ler o capítulo 4, versículo 1, que diz assim, então logo o próximo versículo aí na sequência, né? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, dispenseiros dos mistérios de Deus. E aí agora do versículo 6 até o versículo 13, tá? Para a gente concluir essa leitura. Então, capítulo 4, versículo 6 até o 13. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, como em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos.
Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Bem, em um estudo bíblico, sempre antes de ler a Bíblia, ou depois que realiza a leitura bíblica, que você vai passar por um momento de reflexão, se faz uma oração, né? Porque a gente sabe que quem realmente revela o conhecimento de Deus e quem realmente nos instrui diante de Deus, nos direciona, é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta ler a Bíblia e passar para uma visão intelectual meramente, ou começar a tentar entender o texto sem pedir o auxílio de Deus. Por isso eu vou fazer uma oração para que a gente possa começar esse processo de reflexão em cima do texto. Pai amado, Senhor Deus Santíssimo e querido, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado e te peço instrução na aplicação do texto, nos aprendizados aqui presentes, nas perguntas que serão feitas, que de fato seja para a honra e glória do teu nome, para que possamos aprender mais de ti e mais de nós mesmos, Pai, em como proceder de acordo com a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, essa é uma leitura um tanto extensa. Geralmente é recomendado que você faça um estudo em cima de um único capítulo, mas a verdade é que a curiosidade fala mais forte. Eu ia fazer a leitura em cima de um único capítulo, porém a curiosidade falou mais forte, eu acabei lendo um pouquinho depois. E aí eu resolvi selecionar essa área inteira que a gente leu, certo? Mas qual é o processo disso? Primeiramente, você precisa, em um estudo bíblico, quando você vai extrair lição bíblica, você precisa ter já previamente definido algum livro que você vai ler, algum texto que você vai ler. Não adianta escolher aleatoriamente. Eu tenho um jeito de escolher. Existem vários modelos, desde eu vou ler o livro de Mateus. Por quê? Porque é um evangelho, porque é o ensinamento de Cristo, vou ver o que tem para me ensinar ali. Desde você já começar com algum critério anteriormente. Como que eu seleciono? Geralmente eu estou pensando sobre algum tema. Então, eu estou pensando sobre, sei lá, economia. E aí eu penso, o que a Bíblia vai me ensinar sobre esse assunto de economia? E eu vou procurar, eu vou caçar na Bíblia. Então eu começo o processo de leitura, isso é o modelo que eu faço, né? Eu começo o processo de leitura encontrando os versículos, os textos, os livros que podem me ajudar com isso e fazendo a seleção, antes de eu fazer a leitura aplicada. Porque aí eu consigo ter vários textos para ler, para confirmar, e ter uma compreensão prática do que Deus ensina sobre aquele assunto, certo? Porém, é um processo muito mais demorado, tá? Muito mais demorado mesmo, muito mais cansativo, e aí, naturalmente, quando você está muito cansado para fazer um estudo como esse, é bom que você faça uma leitura mais simples, que não envolve tanta dedicação. Alguns estudos meus que eu fiz, eles duram mais de 6 meses nesse sentido, porque é todo esse processo de achar os livros, de fazer algumas pesquisas, às vezes de ler um livro para achar um livro. Então, porque na Bíblia tem as chaves bíblicas, né? Então você lê uma coisa, aí você vê nas chaves bíblicas e fala, aquele texto é melhor do que esse, porque ele é o texto de referência. E aí você acaba sempre parando na lei, né? E na lei mosaica é meio difícil de entender, aí você começa a ter que entender como que a lei funciona. Então, é um pouco mais cansativo mesmo, porém o resultado acaba sendo bem satisfatório. Pois bem, sendo assim, sabendo qual é o texto que você vai ler, você vai fazer a seguinte observação, que é, qual é o ensinamento que esse texto ou que um versículo específico que me chamou a atenção pode me trazer? Então, eu vou refletir sobre isso. Se você já tem o tema, como é o meu caso, você vai tentar corrigir a sua visão, o seu pensamento a partir do texto bíblico. Então, já vou falar qual que é o tema aqui, né? Mas, se você tem ali, se você não tem um tema, você vai procurar um versículo que te chama a atenção, ou alguns versículos que te chamam a atenção, para refletir em cima deles. E você vai se fazer a seguinte pergunta: o que esse versículo me ensina na vida prática,
como que eu devo agir e o que esse versículo quer dizer. Ou seja, o que significa o texto. Então, desde uma lição prática que eu vou levar daqui para frente, até o texto por si só, a compreensão do texto bíblico, certo? Porque a compreensão do texto é o que vai te levar para a compreensão teológica, né? Ou seja, a compreensão daquilo que a Bíblia de fato diz, daquilo que Deus de fato ensina e etc. Então, uma compreensão menos prática, por assim dizer, é prática igualmente a outra, porém, ela não é uma ação que sai dali do texto, mas sim uma compreensão sobre o próprio Deus. E definitivamente uma compreensão de Deus faz total diferença na sua vida. Então, nesse caso, a gente vai ver isso na prática, mas eu vou dar o tema, né? O tema que eu coloquei, que estava pesquisando, era o que é identidade cristã, como compreendê-la e aplicá-la. Tá? Então, esse foi o tema que eu escolhi. E esse, na verdade, é um dos estudos sobre esse tema. Né? Porque não foi essa leitura não foi o suficiente para trazer as respostas. Tá? Então, nesse caso, a minha pergunta foi essa. Eu estava pensando, por que eu pensei isso? Porque teve um dia que minha mãe perguntou e falou, qual que é a sua identidade? E aí eu não soube responder com uma frase muito específica. Né? Eu sabia o que era, mas eu não tinha uma resposta pronta, por assim dizer. E isso ficou na minha cabeça. E eu fui levando, eu falei, quer saber? Eu vou procurar a resposta pronta na Bíblia. E aí eu comecei a fazer o estudo. Só que, surpreendentemente, a resposta é bem mais complexa. Muito obrigado pela água. A resposta é bem mais complexa do que eu imaginava, né? Bem mais longa, inclusive. Então acabou que deu um estudo todo sobre isso. Mas veio daí, ou seja, eu não tirei esse assunto como se eu fosse algum tipo de homem pensando ali profundamente no topo da montanha sobre a existência humana. Não, me fizeram a pergunta e eu não soube responder, essa que é a verdade. Então, só que esse é o meu tema. No seu caso, poderia ser qualquer outro tema, né? Mas isso me fez a seguinte pergunta, eu queria entender, eu queria ter um texto que me ensinasse sobre identidade de um cristão. Né, sobre o que significa ser um cristão, como que um cristão pode entender qual é a diferença entre ele e um não cristão, certo? E de forma prática, de forma que isso faça diferença no dia a dia. E aí eu acabei chegando nesse texto. Então, olha só, aqui, né, a gente vai ver no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, interpretação de texto, você vai só entender o que a pessoa está dizendo. Pode falar. O tema, identidade cristã e como aplicá-la, como compreendê-la e aplicá-la. Então, assim, quando você vai ler um texto, o que você tem que fazer é tentar entender o que está no texto. Mas existem umas dicas bem interessantes. O primeiro, respeite as pontuações. Né, as pontuações são... Se você não viu um ponto final, é porque não tem ponto final. Né? Pelo menos até que você entenda que aquilo foi um erro, faltou um ponto final ali. Mas respeite sempre as pontuações, as vírgulas. Observe quem é que está falando, quem é o autor. Então, nesse caso, a gente sabe que é Paulo. E quais são os personagens ou os substantivos, né, os nomes, a qual ele se refere. Então, você vai perceber que Paulo vai citar aqui o nome de Jesus Cristo. Ele vai citar aqui o nome de Apolo, de Pedro, né, Cefas, e o próprio nome, inclusive. Ou seja, por quê? Porque se o texto tiver informação sobre essas pessoas que é necessário que você entenda para que você compreenda o texto, é justamente conhecendo as pessoas que você vai ter uma noção melhor do texto. Então, por que Paulo cita Cefas aqui do nada? Ele fala, seja Apolo, seja Paulo, seja Cefas. Né? Não precisava citar Cefas aqui, mas por que está aqui? Isso é uma pergunta que você pode se fazer. Né? E aí você pode tirar, inclusive, algumas lições, alguns aprendizados disso. Outra dica bem interessante, é você perceber os contrastes, né? Para não falar com aquela linguagem simplesmente acadêmica ou gramatical. O que é o contraste? São as funções adversativas do texto, ou seja, o porém, o mas,
o no entanto, todavia, que é você fala uma coisa, mas tem aquela outra coisa a ser observada, né? Isso é muito importante, porque Paulo fala, olha só, eu lancei o meu fundamento como prudente construtor, outra pessoa edifica sobre esse fundamento, porém, cada um veja como edifica, certo? Então, em cima dessa reflexão bíblica, dessa simples regra, a gente vai conseguir entender o texto, tá? Observar os contrastes de ideias e observar os nomes que aparecem, sejam nomes de lugares, sejam nomes de pessoas, sejam nomes de funções, né, como presbítero, diácono, etc., que pode trazer um esclarecimento maior sobre o que está sendo falado, né? E aí eu vou ler aqui o estudo com vocês. Então, eu anotei assim, né? Faça a leitura do texto completo pulando apenas os versos 2 a 5, papel sobre o trecho. Faça a leitura no caderno para a igreja, a fim de que tenham compreensão na elaboração de um estudo simples. Estrutura do estudo, aí eu organizei. O trabalho cristão e seus frutos. O critério do trabalho já estabelecido. Essa palavra critério, eu tirei ela de um dos versículos que aparecem ali, tá? Então, o critério do trabalho já estabelecido. Ponto 2. O coração do homem e o desejo de autopersuasão como exemplo da síndrome de Deus. Isso é um nome que eu dou para um fenômeno que depois eu vou explicar, para não estragar o estudo também, né? E ponto 3, a fidelidade às escrituras e nossos deveres. Eu separei isso lendo o texto e não antes de ler o texto, naturalmente, né? Mas por que eu separei esses 3 pontos? Por causa do tamanho do texto e por causa do meu assunto. Então eu preciso entender o que é o trabalho cristão e quais são os seus frutos, ou seja, o que o cristão faz e o que esse trabalho gera, esse é o ponto 1. Eu preciso entender como que o desejo do homem, como que o coração do homem influencia, seja para o bem ou para o mal, nesse trabalho, então esse é o ponto 2. E eu preciso entender essa questão que Paulo trata, que estava no texto, então, na verdade, não tem tanto do assunto em si, mas Paulo dá bastante ênfase a isso, que é a questão de se manter fiel às Escrituras. E aí, naturalmente, eu resolvi trazer um ponto, que seria o ponto 3 aqui, fidelidade às Escrituras, para refletir em cima disso. Talvez seja até mais interessante, mais importante do que o próprio assunto da identidade cristã. Mas, naturalmente, um bom cristão é fiel às Escrituras, né? E aí a gente passa. Ponto 1. Aí eu faço as minhas anotações aqui, ó. Paulo inicia o texto, ou melhor, o trecho, falando sobre o desenvolvimento e o fruto do trabalho cristão. Ele está se referindo à questão de Apolo e à divisão das ideias entre os membros. Então, basicamente, se você ler ali previamente no texto, você vai perceber que Paulo fundou a igreja de Corinto, mas depois veio Apolo e desenvolveu o trabalho ali. E algumas pessoas preferiam Paulo e outras pessoas preferiam Apolo. Aqui já entra aquela questão dos nomes, né, de observação aos nomes. Quem é Apolo? A gente não tem muita informação sobre Apolo, mas a gente sabe que ele era algum tipo de evangelista ou pregador. O reverendo Robson, meu pai. Tá desligado. Daniel, é importante, nesse caso que você está colocando aqui, mostrar o conhecimento do panorama do livro, né? Porque você está citando coisa que não está no texto aqui. Essa divisão que acontece e tal, isso está lá no início do livro. Então, mesmo que eu escolha um texto bíblico, eu preciso de ter a visão panorâmica do livro. Sim. Então, o livro foi escrito por quem? Qual a data que ele foi escrito a quem, qual é o assunto deste livro, né? O livro em si ele tem um assunto por completo, aí naquele trecho vai tratar esse assunto voltado para essa situação a qual ele foi escrito, né? Então, é uma carta, aqui é uma carta, né? A carta é destinada a uma igreja. É uma crônica, é uma poesia, é uma profecia. Então, eu preciso de ter esse conhecimento prévio. Então, assim, sem esse conhecimento, eu corro o risco de pegar o texto e sair do contexto dele, e aí eu vou falar heresia, vou falar besteira. Né? Então é importante, por isso que conhecimento panorâmico é bom.
Então, uma dica interessante é que se a pessoa não tem esse conhecimento, ela pode adquirir com livros de panorama bíblico. Livros que vão dar essas informações básicas. Então, eu vou comprar um livro sobre o panorama do Novo Testamento. Então, ela vai falar a importância de cada livro, cada ponto. E aí, quando eu for fazer um estudo, eu vou recorrer para entender o livro, né? Então, todo comentário, primeiro, ele vem com um panorama para você entender o livro, para que você não saia do contexto, né? Que você não saia do contexto. Então, mesmo que eu venha com um tema, igual você falou assim, meu tema é identidade. Eu estou pensando nisso, eu vou achar a resposta no livro sobre identidade. Mas para mim poder ter essa informação correta, eu preciso entender o panorama do livro, né? Eu preciso de entender essa questão. Então, todo cristão deve de ter, no mínimo na sua biblioteca, 2 livros de panorama, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Até para leitura comum é importante isso. Eu vou ler para o devocional, vou ler, sei lá, o profeta Daniel, ok. O que eu vou ler no profeta Daniel? O que o Daniel trata? O que ele fala? Então, antes de eu começar a ler o livro, eu dou uma lida no panorama para entender. Capítulo tal, ele trata disso, não sei o que. Tá. E aí, quando eu faço a leitura, fica mais fácil de eu entender o pensamento do livro, né? Eu não preciso de tentar descobrir isso na leitura do livro, porque alguém já fez isso. Deus já levantou alguém, já deu sabedoria para que ele pudesse colocar isso. Então, isso facilita muito, né? Como você está ensinando a extrair um estudo bíblico, a tirar uma lição, então é importante que anteceder esses passos, né? Eu entendo que você está colocando assim, a sua pressuposição é assim, as pessoas já têm esse conhecimento, né? Mas é uma escola bíblica, então as pessoas as pessoas não têm esse conhecimento. Ela precisa de ter para que ela possa trazer. O primeiro passo é isso. Não tem como você fazer nem sequer uma leitura devocional se você não conhece o panorama bíblico. Você vai fazer coisa errada, né? Então, a principal é conhecer. E é um investimento pouco que a pessoa faz. E não adianta querer, e aí eu vou dar uma outra situação, né? Não adianta querer não vou usar o Google para me poder achar o panorama bíblico. É complicado, porque às vezes você vai achar um panorama bíblico, por exemplo, de uma seita, né? Então tem muito, por exemplo, hoje tem muito material, muito mesmo, que não leva o nome, mas tem muito material dos Mormons na internet. E eles não usam o nome Mormons, né? E se você não tem conhecimento, você vai ter a interpretação dos Mormons, que não é uma interpretação cristã, né? Tem muito material de adventista, então o interessante é que você tenha esse livro de uma editora confiável, reformada, né? Uma editora fiel, uma editora Peregrino, e aí vem a pesquisa para fazer, né? Um autor consagrado, que você conhece, que você sabe que esse autor é citado. O pastor sempre cita autor de livros, sempre cita referências, né, em estudo bíblico e tal. Não apenas eu aqui, mas todo pastor presbiteriano faz isso. E aí a pessoa anota, interessante isso aqui. Então, ou pode perguntar, né? Pode chegar para alguém e perguntar, irmão, eu estou querendo fazer uma leitura, qual o livro que você me indica de panorama que eu possa ter em casa como meu referencial? Então, isso é extremamente importante, né? É importante que ele tenha essa referência, né? Tenha essa situação. E o tema que você está falando, o que você está ensinando é algo extremamente importante, porque isso serve para a minha aplicação pessoal. Porque talvez o pessoal está pensando assim, mas eu não vou pregar, eu não vou dar estudo. Por que eu vou fazer um estudo? Né? Você acabou de dizer, eu estou fazendo o estudo porque me fizeram uma pergunta e eu não sabia responder. Ou seja, não é para ensinar a igreja, é para a minha aplicação. Né? Então eu preciso de fazer isso. Então os adolescentes que estão aqui mexendo no celular, eles podiam prestar atenção e ver que o estudo é importante para eles, para essas questões, para entender essa importância, né? Então a gente tem que ter essa visão, a gente tem que olhar e perceber. Não tem como um cristão, ele tem que estudar. É impossível ele aprender sem estudar. Isso é muita verdade. Essa questão do contexto é totalmente verdade, tá? É o que eu esqueci mesmo de citar isso. Mas é verdade. Tanto é que também, se você não tiver contexto, você não vai nem saber exatamente o que ler às vezes, porque você fica completamente desorientado. Então, ter um conhecimento desse panorama dos livros da Bíblia, do que tem em cada livro ali, é extremamente importante, até porque a interpretação textual depende de contexto, né? Isso é algo que a gente sempre vê na escola
E é fato, é fato. Boa parte da qualidade de uma leitura, de um entendimento de um texto, depende do contexto que você tem, da quantidade de conhecimento que você tem prévio antes de começar aquela leitura. É por isso que faz total diferença quando um médico lê uma bula e quando uma pessoa que não sabe nada de medicina lê a bula, né? Porque ela não sabe aqueles assuntos. Então ela vê um monte de material ali, mas ela não sabe dizer se aquele material é benéfico ou é maléfico. Então, isso é um conhecimento extremamente importante. E, de fato, a ideia aqui não é para que vocês apliquem na igreja, tá? Existem cursos de pregação, basicamente, que podem ser feitos. Mas a ideia aqui é para o aprendizado pessoal e verdadeiro aprendizado, porque a gente, querendo ou não, está num momento da igreja em que nós vemos muito cristão raso, muito cristão vazio, né? E isso é perceptível lá fora, é tão perceptível que boa parte dos meus amigos não cristãos, né, de conhecidos, que eu acabo conversando, e aí nos momentos de evangelismo, eles falam assim: ah, mas eu conheço fulano de tal da sua igreja, ele é igualzinho meus amigos. Aí eu fico, é complicado, né? Complicado, mas é verdade, o nosso vazio, quando nós somos cristãos vazios, por mais que isso não tire a salvação, você às vezes não ter compreensão sobre o assunto, não tire sua salvação, né? É porque a salvação está em Cristo Jesus, mas isso traz consequências. E a gente vai ver sobre isso exatamente aqui, tá? Então, olha só, aí o ponto A eu separei assim. Paulo diz que o trabalho precisa ser bem feito, mas que o trabalho mal feito não anula a salvação. Versos 10 e 15. Né? Então, é exatamente nesses versículos 10 e 15, que eu não vou ler o versículo, né? Mas se os irmãos forem olhar lá, vocês vão perceber que tanto Paulo fala sobre a questão de cada um observar, ver como edifica, como depois ele fala que o trabalho mal feito, né, a pessoa, ele fala ali no verso 15, que se alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas todavia será salvo como que através do fogo. Né, ele coloca assim, ou seja, não, porque você fez um trabalho na igreja que foi um trabalho mal feito, não significa que você vai ir para o inferno por causa disso. Né? Porém, é interessante observar e se sofrerá ele dano, né? Ou seja, ele vai se machucar. A palavra dano significa, do RPG, né, tomar golpes. Então, basicamente, você vai se ferir, certo? É basicamente isso. Você vai se ferir. Então, a pessoa que faz um trabalho mal feito, e olha que interessante, só no versículo 15, Paulo está falando, você deve observar se o trabalho é bem feito, porque se o seu trabalho for mal feito, ele vai ser testado. Seja no último dia, que é aquele dia ali que a gente lê no verso 13, com D maiúsculo, né? Você vai ver, ele tem um dia com D maiúsculo. Que dia é esse? Olha, se tem letra maiúscula, é substantivo, é nome. Né? Ou seja, que dia é esse? É o dia do julgamento. Né? É o dia do julgamento. Então, tanto no dia final, o dia que todo cristão espera, quanto durante a vida aqui na terra, enquanto este dia não chegar, esse material da obra, que Paulo usa o exemplo ali, né, de talvez seja ouro, seja pedras preciosas, seja palha, né? Ou seja, a ideia aqui de Paulo é justamente observar a qualidade do material, ou seja, a qualidade do trabalho. Se é de palha, não vai te levar para o inferno, mas quando vier o fogo, vai queimar muito rápido, e você vai sofrer com isso. Né? Você vai sofrer com isso. Então, existe esse dano ao trabalho, por mais que não seja necessariamente uma condenação da alma. Né? Exemplo prático. Vamos fazer uma observação prática aqui. Alguém se arrisca a dizer que uma igreja mal fundamentada sobrevive ao tempo? Você acha que uma igreja que foi iniciada, um trabalho de igreja, uma congregação que foi iniciada, mas foi iniciado mal feito, trabalho de palha,
Você acha que ele vai sobreviver? Não. Daqui a pouco vem a igreja racha, né, se divide em 2, 3, 4. A gente vê isso acontecendo. Aí depois vem difamação dos membros, da liderança, etc. E começa a difamação para todo lado. Daqui a pouco a igreja é mal vista na cidade inteira. Ou então vamos observar melhor ainda, né? As igrejas que os apóstolos fundaram duraram muitos anos, né? Nós somos fruto do trabalho deles. Porém, a reforma protestante, as igrejas na Europa, duraram 300 anos. Quais são as igrejas hoje? Você acha que a igreja de Calvino está viva? Você acha que os membros lá são cristãos, conservadores, que entendem o pensamento, concordam com o pensamento de Calvino? Ou são europeus liberais? São liberais. São liberais. E é meia dúzia de idoso que tem lá dentro, que frequenta os cultos. Morreu. Ao longo do tempo foi testado o trabalho que foi feito, seja por Calvino, seja por outros que vieram depois dele. E a consequência desses trabalhos fica visível a nós hoje e vai ser visível ao mundo amanhã. Essa que é a verdade. Isso já é uma baita lição, se você for observar. Porque isso é um conhecimento muito prático do porquê a gente tem tanta igreja suja, trabalho mal feito. Do porquê a gente tem tanta infâmia. Pode? Daniel, deixa eu contribuir de novo aqui. Como se trata de uma intenção de aplicação pessoal, os exemplos que você está dando, ele é muito interessante, mas ele é um exemplo institucional, né? Mas nós podemos usar esse exemplo, por exemplo, para um jovem que ele olha a palavra de Deus, ele aprende o princípio da palavra de Deus. Vamos pegar, por exemplo, o princípio do namoro. Sim. E a palavra do Senhor diz que não se deve ter julgo desigual. E aí, se ele vai ter um namoro com alguém num julgo desigual, ele vai sofrer o dano em relação a isso. Quer ele venha a casar, quer ele venha a separar, ele já vai, porque ele está construindo sob palha, né? O trabalho dele ali não está fundamentado, não é precioso, não é avalidado pela palavra do Senhor. Porque a ideia ali, quando Paulo usa esses metais preciosos, não é pelo valor econômico do metal, mas é pela durabilidade desse metal, né? São coisas que vão passar pelo fogo, derrete, e em vez de queimar, ele se purifica, né? Então, por exemplo, aí podemos fazer uma analogia disso, por exemplo, com um casamento. Um casamento cristão, entre cristãos, ele vai passar pelo fogo, ele vai sofrer a caloria, mas ele vai sair de lá purificado. Um casamento, nessa condição, ele pode sair queimado, né? Não perde o dano, não perde a situação, o casamento até pode continuar, mas as consequências se tornam maiores, né? Então, a gente pode, por exemplo, trazer isso aqui para uma aplicação mais pessoal, que dá para poder entender. Estou usando o exemplo da questão do casamento do jovem, porque é mais fácil da gente entender, mas serve para o trabalho, serve para a criação de filhos, serve para a maneira do estudo, né? A ideia aqui é justamente isso. Se passar pelo fogo, se é pedra preciosa, se é ouro, se é prata, derrete e depois que passa o fogo, enrijece puro, né? Sai as impurezas. Se é palha, se é madeira, sobra cinza. Alguma coisa resta, mas não tinha nada de bom para ser purificado, vai sobrar cinza. Sim. Ou seja, a lição é independente do que aqui, se o trabalho cristão é mal feito, ele tem consequências severas. É dano, você vai sofrer machucados, você vai se ferir por causa desse trabalho. Tanto o que fez o trabalho, como aqueles que recebem esse trabalho, né? Então, um pai que faz uma educação, que faz um papel mal feito, ele vai prejudicar o próprio filho. Isso aí é infinito. Aqui as lições já são infinitas por si só. Você começa a equiparar o ser humano em qualquer um das suas áreas de atuação, você vai ver que o mesmo princípio se aplica. Certo? Aí vem um ponto B. Paulo afirma que o trabalho bem feito resulta em galardão, o que não convém tratar nesse estudo, mas é basicamente um prêmio adicional. Então é o oposto, né?
Se o trabalho mal feito gera dano, o trabalho bem feito gera tesouros, gera coisa boa, gera ganhos verdadeiros. Ambos vão para o céu, mas ambos vão receber coisas diferentes de seus trabalhos, né? Não no céu, não, a ideia não é falar sobre o céu, apesar de que o galardão se estende um pouco mais do que isso, mas a gente não vai entrar no galardão aqui, não é a nossa intenção. Porém, a ideia é manter essa visão. Se você é um bom marido, você vai ter um bom casamento porque você vai edificar bem a sua casa. Né? Se você é um bom filho, você vai pegar os bons ensinamentos dos seus pais e vai aplicar na sua vida, e você vai progredir bem por causa disso. Então, a ideia é esta. Então, uma lição pessoal também. E aí, isso a gente vê no versículo 14. Né? Então, no ponto C, se existe um prêmio ou possibilidade de acerto, então existe um critério. Este critério consiste na resistência ou resiliência da obra, ou seja, os frutos reais e temporais que provarão a qualidade do trabalho, que é aquilo que meu pai falou, né? O ouro ele realmente passa pelo fogo, só que ele tem ali um processo de purificação, ele se separa do material sujo. O material, só que eu não fiz essa questão de ir para os materiais, porque nem sempre a gente sequer para pensar nos materiais pelas suas propriedades. Né? As joias preciosas que Paulo cita, elas não são danificadas pelo fogo propriamente, elas só recebem trincaduras, né? E se dividem em partes. Mas isso é muito complicado para a gente pensar. No entanto, mesmo que você não tenha conhecimento dos materiais da propriedade, você acaba chegando na mesma conclusão. Isso que é interessante, ou seja, é uma questão de ser resistente, de durar com o tempo. O trabalho bem feito, ele dura. Né? O salmista fala, a geração do ímpio, Deus preserva por 3 gerações. A geração do justo, Deus preserva por 1000 gerações. Ou seja, o bem feito, aquilo que é bem feito, o trabalho bem feito dura com o tempo. Ele se mantém, a resistência desse material. Então, a mesma compreensão, mesmo com uma leitura mais simples. Né? Veja como isso é interessante. E aí, se a gente fosse aplicar, por exemplo, aqui na igreja, uma das perguntas que a gente já poderia se fazer em relação à nossa identidade cristã é: estamos fazendo um trabalho bem feito? Será que pelo trabalho que nós desempenhamos, porque Deus não vai nos condenar ao inferno ou impedir que essa igreja tenha atuação se fizermos o trabalho mal feito? Nós já vimos isso aqui. O trabalho continua. Ele pode ser inclusive corrigido. Mas se o trabalho for mal feito, então ele mostra suas consequências. Significa que nós podemos observar isso para saber se estamos fazendo corretamente ou não. Né? E isso significa que existe uma responsabilidade também, tanto sobre os membros da igreja, então aqui é uma lição individual, como coletiva. Uma responsabilidade sua de saber se essa igreja está saudável diante de Deus e se você mesmo está saudável diante de Deus, e uma responsabilidade coletiva de saber se nós, como comunidade, estamos saudáveis, se nós somos uma comunidade saudável diante de Deus. Porque se não formos, pode saber que vai vir um fogo e que vai queimar. Certo? E vai queimar rápido. Então, aí a gente vem, eu fiz alguns comentários, né? Que frutos são estes, né, que Paulo fala? Porque, basicamente, se tem ali um trabalho, esse trabalho gera frutos. Né? Esses frutos é que são observáveis. Muitas vezes a gente faz um trabalho, mas a gente não sabe dizer se o jeito do nosso trabalho é bom ou ruim. A gente vê pelos frutos. Eu fiz e deu certo. Então, o fruto é bom. Né? O fruto que nasceu ali foi bom, por isso eu estou caminhando bem. Aí eu anotei assim: a identidade cristã se firma como parte deste fruto. Nós cristãos falamos sobre os frutos mais do que o trabalho em si. Isso é um erro. Por quê? Porque a Bíblia instrui como fazer o trabalho. Né? A Bíblia instrui como fazer o trabalho. A gente vai ver sobre isso mais na frente, mas eu já estava no processo do estudo, eu já estava pensando um pouco nisso. Então eu vou culminar lá na frente em uma conclusão que a gente vai chegar. Porém, isso é um erro, porque existe sim os frutos, e os frutos são observáveis, mas se você fizer um trabalho e o fruto for ruim, é pior,
Então, melhor observar o trabalho. Exemplo prático disso, dos frutos. Por exemplo, a gente fala muito sobre evangelizar. Eu quero evangelizar o meu amigo. Né? Eu quero que ele se torne um cristão. Isso é um fruto do meu trabalho. Né? Se Deus honrar a minha pregação e tiver planos para a alma do cidadão, eu vou evangelizar e Deus honrando o meu trabalho, Deus vai realizar a conversão dele naquele momento, não é verdade? Não é assim que funciona? Então, me convém pensar também em como que eu vou evangelizá-lo. E não apenas em, eu vou evangelizá-lo, mas eu chego e causo intrigas. Então, eu distancio o meu amigo. Eu perco a chance de começar a trabalhar ele desde ali de cedo. O jeito como se fala, né? A explicação sadia. Então, eu não sei explicar uma questão teológica. Aí te fazem a pergunta igual me fizeram uma vez. Uma pergunta que evangelizou um amigo meu foi: você, como cristão, acredita em alienígena? Eu falei, bem, que pergunta boba, mas a resposta que eu tive que parar para pensar para responder, porque eu percebi que para ele isso era importante, porque ele acredita em alienígenas. Então eu falei, olha, se eu falar que alienígena é coisa de gente besta, né, eu vou afastar ele nesse momento. Então eu pensei e eu fui sincero comigo mesmo. Eu falei, o que impede Deus de criar um alienígena? Se existir ou não existir, isso anula o cristianismo? Não. Você vê lá a Guerra dos Mundos, né? Guerra dos Mundos, no final do filme tem uma lição cristã. Na menor das coisas, Deus preparou. O filme é sobre alienígena, né? Mas tem uma lição cristã. Então eu lembrei do Guerra dos Mundos, no momento, e eu falei, você já assistiu Guerra dos Mundos? A existência de alienígenas não anula a existência de Cristo. Cristo salva do mesmo jeito. E se duvidar, salva o alienígena também. Então, obviamente, eu falei brincando, né, porque a obra de Cristo foi para os homens, mas isso fez diferença para ele porque ele acredita em alienígenas. Eu não, ele sim. Talvez tenha alguém aqui que acredita em alienígenas e por causa disso tenha dúvidas se Deus existe ou não. Certo? Então faz diferença o modo como você lida com a coisa. E isso é o trabalho e não o fruto. O fruto vem pelo trabalho. Né? E aí vem o ponto C, ponto 1, né? Que é, o trabalho consiste em preservar e manter. Se esforça para que gere frutos bons. E aí o C.2, os frutos são consequências desses trabalhos, o que resulta em fidelidade e perseverança. Ou seja, se eu sei que o trabalho é bom, se eu sei que os frutos vão ser bons, porque eu já estou pensando em como fazer algo, então aí é que eu vou me dedicar em fazer bem feito. Porque faz sentido fazer bem feito. Observe, por exemplo, escola. Né? Por que um aluno ele não estuda? Porque não faz sentido o estudo. Ele mesmo diz, eu vou estudar essa função quadrática aqui, depois vou esquecer mesmo, não vou usar em lugar nenhum isso. Ou seja, ele não vê o fruto daquele conhecimento. Como ele não vê o fruto, ele menospreza o trabalho. Né? Quando o cristão não vê o fruto de um trabalho na igreja, ele menospreza o trabalho. Né? Então, se você é professor da EBD, ou se você é líder na igreja, ou se você é um irmão de banco que está feliz no banco, certo? Mas você observa o modo como você atua ali. Eu digo irmão de banco, mas irmão que serve mesmo assim, né? Serve ali nas partes, não assumindo cargos necessariamente, que isso acontece. E você observa o seu trabalho, faz sentido para você fazer o trabalho, porque é um trabalho bem feito. E melhor, é um trabalho que se você fizer mal feito, estraga. Então faz todo sentido fazer bem feito. E aí vem vigor para esse trabalho. Vem vigor. Você começa a perceber que precisa estar alinhado com Deus. Conclusão do ponto 1. O importante não é o prêmio, mas a vergonha e a consequência do erro. Pois igrejas fracas não duram, nem vivem de modo saudável. E isso é o verso 13 que eu destaquei aqui. Né? Aí a gente vai
para o ponto 2. Só deixa eu ver o tempo. Não, tem tempo ainda, então tá tranquilo. Então, ponto 2. O coração do homem e o desejo de Deus e a questão da síndrome de Deus, né? Então, durante o seu discurso, Paulo vê a necessidade de explicar a razão deste problema existir e como que seria anticristão tal tipo de comportamento no meio da igreja. Este problema aqui é o problema da preferência entre Paulo e Apolo que ele estava tratando. Novamente, uma questão de contexto. Aquilo que o reverendo Robson, meu pai, falou anteriormente, né? Que o contexto é muito importante para você entender o texto. Então, novamente eu voltei para o contexto, refiz a leitura e agora eu vou continuar o meu estudo. Eu trouxe uma questão sobre o trabalho, mas agora é sobre eu mesmo. Certo? Então, e aí ele fala, né? É vergonhoso, é uma ação anticristã essa divisão. Por uma única razão, a brecha que surge em disputas ideológicas. Então, disputas ideológicas geram brechas. Aí vem um ponto A. Paulo antecipa o discurso ao afirmar que a única pregação permitida é aquela que mantém Cristo como fundamento. Verso 11. Ou seja, independente de ser Paulo ou ser Apolo, né, Paulo ele já começa a fala sobre esse quesito, no verso 11 ali, quando ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ou seja, se eu fiz o fundamento, se eu fiz o trabalho, o meu trabalho só é certo não porque o trabalho é meu, mas porque o trabalho é de Cristo, porque eu fiz conforme Cristo manda fazer. Eu fiz conforme o princípio cristão estabelece. Não é opinião minha, não é opinião de fulano. É conforme a vontade de Deus, conforme Deus determinou que seja feito. Cristo é o centro, certo? Então, por que Paulo fala isso? Né? Porque, aí eu coloquei aqui ponto B, o argumento usa como ponto de lógica a própria questão dos frutos e do trabalho, a fim de envergonhar aquele que causa divisões. Então, por prejudicar o fruto do trabalho, além de lembrar que a própria santificação do homem é o principal fruto do trabalho cristão. Ou seja, a fim de unir e corrigir, Paulo apela para a identidade cristã, no verso 16, estando a ameaça no verso 17. Então perceba que Paulo, ele vai além de simplesmente começar a falar sobre a identidade de fato cristã e como que isso é mais importante do que você defender fulano A ou fulano B. Ele realmente apela, ele vira apelativo. Quer ver o exemplo? Verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí ele apela mais ainda. Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, se você achar que você pode ter uma visão diferente sobre o cristianismo, saiba que você está causando divisão e que o próprio Deus vai destruir você. Isso é um argumento extremamente apelativo. Tá? Extremamente apelativo, porque você tira a chance da pessoa ali que está se permitindo dar sugestões diferentes, pensar diferente, que ela pense diferente. Porque se ela falar, mas será que é Cristo mesmo? E se Cristo não for Deus? Cortou, já era. Você está falando isso, Deus vai te destruir. É o que Paulo está falando. Você não acredita em Trindade, Deus vai te destruir. Você não acredita no ensino apostólico, Deus vai te destruir. Paulo está sendo apelativo. Ou seja, o assunto é sério. Né? Aí vem o ponto C. Agora que Paulo estabeleceu uma forma de evitar o diálogo pernicioso, né, o diálogo contundente, o diálogo conflitante, ele poderá desenvolver a explicação e repreensão na seguinte estrutura. Então a gente identificou o ponto em que Paulo, aqui é um pouco mais complicado mesmo, não necessariamente você precisa passar por esse processo todo, mas a verdade é que isso pode acontecer e é válido fazer isso, leva muito mais tempo, normal, mas não esteja preocupado com o tempo quando você está lendo a Bíblia e aprendendo sobre Deus, porque
no mínimo, do mínimo, faça um jejum, certo? O jejum, se você está aqui nos estudos bíblicos de quinta-feira, você vai justamente ouvir sobre como que o tempo que você gasta com Deus é importante. E aqui a gente está vendo na prática isso. Né? Então, você quer... O Vitor ali. Antes de a gente passar para a estrutura de argumentação de Paulo. Bom, voltando para essa síndrome de Deus, o item anterior, eu não consegui conectar o que você falou de ideologia, né, de cada um ter uma sua própria ideologia, com a síndrome de Deus. É o que eu vou abordar aqui. Ah, você vai abordar agora ainda? Ah, beleza. Tranquilo. Então, ou seja, Paulo usa dessa autoridade do ensino para poder ensinar. Ele assume essa autoridade para que os irmãos parem para ouvir ele. Isso aqui é interessante porque é uma carta, né? Carta, não tem como Paulo rebater ao vivo. Né? E não tinha o Google Meet para ele fazer uma ligação com os irmãos e ir para o debate teológico lá ao vivo. Então ele já estabelece esse tom de agressividade na carta justamente para que na leitura a pessoa não negligencie o argumento. Então isso é muito importante. Se você escreve cartas ou mensagens no WhatsApp, use a estrutura de Paulo, é funcional. Então vamos lá. C.1, 18 ao 20, dos versos 18 ao 20. Aí ele fala, aquele que abraça ideias que não provêm do direto ensino de Cristo, pode ser sábio para o mundo, mas não serve para o cristão, e é tolo diante de Deus. Aqui começa o fenômeno da síndrome de Deus. Tá, aqui eu vou encerrar para poder falar exatamente o que é. Mas o que acontece? Você tem esses versos, do 18 ao 20, Paulo falando justamente sobre isso. Se você se considera sábio, faça-se astuto, faça-se tolo, faça-se como quem não conhece nada. Por quê? Para ouvir, para ser humilde, para aprender com aqueles que de fato conhecem. Quem realmente conhece é Deus. Deus conhece. Deus é sábio. Né? Então, novamente, Paulo sendo apelativo para que as pessoas parem para ouvir. Né? Aí vem aqui, C.2, do 21 ao 23 e o capítulo 4, versículo 1. Né? Paulo confirma que o critério é sempre a vontade divina, ou seja, Cristo. Esse é o critério do trabalho. Se está conforme o que Deus manda, o trabalho é bom. Se não está conforme o que Deus manda, o trabalho não presta, é ruim. Então, uma observação constante às Sagradas Escrituras. Assim, somos apenas praticantes e não pensadores. Olha o versículo 4.1. Você percebe que Paulo fala assim, ou seja, é uma conclusão de um raciocínio. Eu estou falando isso por causa disso, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, não é ficar filosofando, e sim, aplicar as Escrituras, falar sobre aquilo que já foi ensinado. E isso é muito importante. Aí eu faço a observação que é quando passa para a questão da síndrome de Deus. É interessante observar que Paulo faz uma distinção clara entre os discípulos e os filósofos. Ou entre teóricos e cristãos. Vamos lembrar que Paulo estava num tempo em que a Grécia cheia de filosofias, ainda era viva. Apesar de que Platão já tinha morrido, etc. O hábito e o costume filosófico, no Novo Testamento, ele é sempre muito discursado. E hoje em dia a gente ainda tem isso, não é diferente de hoje não. Né? Hoje as pessoas continuam tendo ideias e debates sobre essas ideias. São as ideologias. Certo? Então, aquela época era, assim como as épocas atuais, repletas de pessoas tentando criar novas razões, estilos e modalidades. O mundo muda, porque tem um homem que é mutável, como seu próprio Deus. Ou seja, o que é a síndrome de Deus? Síndrome de Deus é o homem negligencia Deus e ele assume que tem o conhecimento de Deus. E aí ele passa a seguir a sua própria lei.
Porque Deus dita lei, Deus estabeleceu leis. Quando o homem estabelece sua própria lei, ele negligencia a lei de Deus e segue a lei dos homens. E aí ele cai nessa síndrome, onde ele acha que ele pode ditar como que o mundo funciona, como que é melhor, como que é pior. E muitas vezes o que é melhor para ele vai ser pior para Deus. Assim, o homem maquina fazer aquilo que o próprio diabo tenta fazer, o que o torna suscetível a investidas demoníacas e a manipulação conforme suas vontades. E esse é o fim do ponto 2. Lição prática, né? Por que eu sou tão suscetível a cair em artimanhas de Satanás? Porque a minha própria vontade dita minhas regras. Se eu tivesse em meu coração a vontade de anular aquilo que eu quero interpretar livremente do mundo, né, e simplesmente começar a aprender diretamente de Deus, como Jó diz, tu me ensinarás, né, logo no finalzinho ali do livro, se eu tivesse essa disponibilidade de Jó, eu certamente não teria tantas dificuldades, certo? Quando os problemas vierem, porque eu estou disposto a corrigir os meus defeitos e praticar o que é bom, praticar o que é correto diante de Deus. Porém, o homem pernicioso, malicioso, ele negligencia essa parte. Ele sabe que isso é bom, porque o Espírito fala com ele, que isso é o que tem que ser feito, mas ele negligencia isso e ele faz achando que ele pode interpretar a própria vida e seguir conforme sua própria razão. Né? Isso é uma lição extremamente profunda. Se você for ficar pensando sobre isso, você vai ver que realmente faz muito sentido Paulo querer falar sobre isso aqui. Mas a gente chega no ponto 3, então. A fidelidade às Escrituras e nossos deveres para com Deus. Certo? Aí esses são os versos de 6 a 13, ou seja, é o ponto final. Né? O ponto final ali. Paulo declara que aquela repreensão foi intencional para transmitir uma lição que estava bem além do problema. Isto é uma atitude sábia, pois ele se aproveitou da própria imagem e do problema a fim de iniciar o ensino. Onde é que você vê isso? Você vê logo no verso 6 ali, ó. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ou seja, na verdade, não tinha tanta necessidade a divisão em Corinto não era tão gritante assim, nesse sentido de Paulo ou Apolo, porque ambos eram cristãos. Ambos tinham ensinamentos prudentes de acordo com Deus. E Paulo sabia disso. Mas ele se aproveita do problema, desse pequeno conflito, para que ele fale algo muito mais importante do que isso. Ou seja, Paulo é sábio, né? Ele pega ali a pequena divisão entre os irmãos, um problema bobo, e como um bom sábio, ele se utiliza disso, ele leva aquilo a sério, a ponto de trazer uma outra compreensão sobre algo que é muito mais sério. E isso é tão interessante que o próprio titulista da Bíblia, ele colocou uma reprovação severa para esse tema. Ou seja, ele percebeu a mesma coisa, certo? E isso é muito importante porque quando você vê que você consegue entender o raciocínio da leitura, é que você tem confiança de que você está lendo certo. Porque você começa a entender o pensamento do que está acontecendo ali. Então, chegar na mesma conclusão que o titulista é algo bom. Porque você vê que você, poxa, realmente, de fato, aqui, não ali atrás é muito severo, né? Mas ali não é a repreensão severa de Paulo. É aqui. Depois que Paulo fala que é só uma questão figurada, ele só supôs essa divisão. E aí, ele vai falar, né? Então, aqui, ó, isso é uma forma saudável de manipulação, eu coloquei, né? É uma forma saudável de você conduzir a situação. Aí, ponto A, no verso 6, Paulo ensina qual é o critério e ensinamento que gostaria de transmitir, não ultrapassar as Escrituras. Então, veja, a identidade cristã está nesse ensinamento. Ele fala, né? Ele fala com todas as palavras ali, ó. Para que por nosso exemplo, tanto dele quanto de Apolo, aprendais isto.
não ultrapasseis o que está escrito. Esse é o ensinamento que Paulo... Essa é a lição mais severa que Paulo vai passar. Não ultrapassar o que está escrito na Bíblia, certo? Então, Paulo faz questão, né, de destacar isso com todas as palavras, isto é, humildade diante de Deus. A identidade cristã tem a ver com a humildade diante de Deus e com aplicar o que está escrito na Bíblia. Não interpretar coisas a mais e além da Bíblia, mas aplicar exatamente aquilo que está na Bíblia. Aí você fala, poxa, isso é um ensinamento clichê do cristianismo, né? De fato. Mas quando você estuda por conta própria, toda vez que você chega nesse mesmo ponto, isso faz total diferença. Porque você se lembra que não é sobre tentar ser sábio por suas próprias pernas e cabeça, mas é sobre obedecer a Deus. A vida é sobre obedecer a Deus. A vida cristã. E o cristão é nada além de alguém obediente ao próprio Deus. E isso no seu coração faz muita diferença. Talvez falar para uma multidão não faça diferença. Mas quando você lê isso, entende isso e você vê isso no seu estudo, isso faz total diferença. Algo interessante sobre esta humildade é que ela só é possível se a pessoa já foi instruída corretamente. Ou seja, ela é um fruto, o que denota que Paulo tinha muita segurança sobre o seu trabalho, sobre o trabalho que havia feito em Corinto. Tá? Então, é impossível dizer, ei, aplica o que você já sabe, não passe aquilo que você já sabe, se você não ensinou. Certo? Uma pessoa sem uma base correta, ou seja, o fruto de um trabalho mal feito, sempre expressará dúvidas em suas próprias opiniões e conhecimento, pois nem mesmo saberá dizer se sua compreensão sobre o cristianismo está correta. É interessante observar, né? Eu coloquei isso aqui, então vou ler também. A falta de base gera falta de fidelidade e interesse pelas escrituras, tornando fácil enredar os fiéis. Note que Paulo, em suas cartas, sempre diz, mantenham-se naquilo que vos ensinei, e não estudem. Como vemos em Gálatas 1:8, né, em que Paulo fala, mesmo que seja um anjo a falar, se alguém falar algo diferente do que nós temos pregado, né, que os apóstolos ensinaram, o evangelho de Cristo Jesus, seja considerado anátema. Ou seja, seja considerado um desconhecedor do tema, alguém fora do tema. Então, perceba que Paulo é extremamente confiante no trabalho que ele faz. Ele sabe que o trabalho é bom, né? E aí ele é extremamente confiante, a ponto dele falar, apliquem o que eu ensino. Hoje nós temos acesso fácil à Bíblia, para aplicar inclusive o que Paulo ensina, porque nós lemos as cartas deles. Mas naquela época, essa carta era inédita. Então, ou era aplicar essa carta, ou era aplicar o Velho Testamento, ou aplicar aquilo que você tinha ouvido numa pregação. Certo? Então, exige, para que se fale isso, exige que o trabalho já seja bem feito. Isso é algo curioso sobre os apóstolos. Eles são confiantes no seu próprio trabalho. Eles sabiam o que estavam fazendo. A Sandra. Bom dia a todos. Bom aproveitando o estudo, o ensino, né? E aproveitando que ontem me veio sobre isso, ontem, observando o meu quintal, tinha vários frutos lá de uma melancia. Até coloquei nos meus stories, né? Aí eu não sei até onde, que parte está a heresia. Por isso que eu estou perguntando para mim aprender em relação a isso, né? E eu fiz olhando ali, conversando assim comigo mesmo e com Deus, né? Veio o versículo em 1 Coríntios, capítulo 3, 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí veio também em Efésios 2, 8.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E por que eu estou falando? É porque, no momento, eu estava vendo, o meu esposo, ele tinha um costume de comer a melancia e colocar lá no quintal, juntamente com as sementes, para os passarinhos comerem, né? Sem intenção nenhuma, só para os passarinhos mesmo. E, com isso, os passarinhos vinham, comiam e achavam bonito ficar ouvindo os cantos dos pássaros comendo, sempre cedinho, ou então no final da tarde. E os passarinhos começaram a ficar lá no quintal. E, num certo dia, plantaram essas sementes, jogaram as sementes lá, né? E nasceu as melancias no quintal. Então, eu vi que o meu esposo não teve a intenção, Deus usou os passarinhos e nasceu os frutos, está lá as melancias. E eu gostaria de saber se é possível a gente fazer esse tipo de analogia ou chega a ser heresia nessa questão. Assim, Deus nos manda trabalhar, né? Então, a única questão é que não foi intencional, mas tem muita coisa na sua vida que às vezes você não está pensando, mas Deus usa para gerar frutos. Então, por exemplo, uma das coisas que você faz silenciosamente e que gera frutos é o seu próprio testemunho, né? Quando você vai nos locais, as pessoas veem em você. Nesse sentido, essa analogia serve. No sentido do evangelismo ou da obra direta na igreja, aí não, porque o trabalho é intencional, né? Nosso trabalho é intencional. Mas isso existe de fato na obra cristã, né? Deus usa mesmo, Deus usa a gente e de forma incrível, né? E ilimitada. Então, olha só. Daí a gente tem ponto B aqui, né? Versos 8 a 13, né? Aqui vemos Paulo desenvolver nos coríntios esta percepção de que já foram ensinados, não devendo mais se prenderem em intelectualismos filosóficos. Para Paulo, o intelecto cristão não é apenas avançado como capaz de governar o mundo. A gente vê isso no verso 8, né? Em reinar convosco, quem dera que reinasseis, para que nós viéssemos a reinar convosco. Paulo fala isso, ou seja, vocês têm a capacidade de, pela compreensão da lei de Deus, pela aplicação do ensino cristão, beneficiar toda a nação, né? Isto porque se trata de uma fé viva de obras e frutos de bondade, não para a salvação, mas para frutificar com o tempo deste mundo. Além disso, Paulo percebe que os cristãos e os mundanos se prendem tanto em seus próprios deuses e filosofias que pensam menos, que passam a menosprezar o cristianismo. Então é tão natural que o cristão se prenda nessas filosofias que ele, nesses pensamentos e interpretações, que ele deixa de filosofar sobre o cristianismo, né? Pensar sobre o cristianismo. Então é importante destacar que esta é uma opinião de Paulo, como vemos em "a mim me parece", no verso 9. Aqui é interessante porque autores expressam opiniões, tá? Autores expressam opiniões, e como autores expressam opiniões, Paulo não está abordando, hoje nós temos isso como ensinamento direto dele, mas ali ele faz questão de dizer, olha, isso é uma impressão que eu tenho pela observação, a mim me parece, é uma aparência dessas coisas, né? Então, esta percepção de Paulo está juntamente alinhada com seu argumento, ele não está falando isso à toa, para mostrar como é prejudicial o desejo de, por mera teologia e intelectualismo, o desejo por mera teologia e intelectualismo, uma vez que leva-nos a ler pensadores e negar a Bíblia. E aqui vem o ponto, que é a lição final do terceiro ponto, né? Essa é a parte ali finalzinha que ele fala, a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, como menores, né? Como desprezíveis. E ele vai culminar essa impressão dele no versículo 13, que ele fala, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Então Paulo tem essa percepção sobre os apóstolos e sobre a liderança cristã, né? E aí a gente vem, né? O cristianismo é, de fato, uma religião repleta de ensinamentos e reflexões profundas,
porém é diferente da filosofia sem fim e da antropologia. A filosofia cristã não interpreta o mundo, e sim o conhece. É uma ciência sobre aprender aquilo que já nos foi revelado. Nós aprendemos o que está na Bíblia. Você não descobre a Bíblia. Ela é entregue nas suas mãos e alguém te ensina a ler e interpretar a razão dessa classe ser importante, né, para você perceber que é algo sobre o seu estudo. Mas já está revelado. Deus já disse, Deuteronômio 29:29, aquilo que já era para ser conhecido, já está revelado, já está conhecido. O que está em oculto não é função sua saber, né? Você não pode ir além do que está revelado. Não é um pensamento cristão achar que Deus é misterioso e a fé se move por causa por coisas incompreendidas, pois vimos a Cristo, conhecemos seu nome e lemos a sua história. Já que esta é a véspera de Natal, perceba que temos ciência de como foi o nascimento de Cristo. Você sabe a história de seu próprio nascimento? Ainda assim, conheces de Cristo e seu primeiro momento. Ironicamente, parecemos viver em uma máxima desta filosofia paulina, onde os homens, buscando conhecimentos frívolos, deixam de ouvir o Deus da ciência e passam a ouvir pensadores de coisas tais que fingem entender. Leem livros de pregações, mas não leem a Bíblia, que é a própria pregação de Deus. Aí vem aquela questão da compreensão sobre o tempo contemporâneo, né? De fato, esta é uma geração que consegue desconhecer o próprio Cristo e seu humilhante nascimento para conhecer os gostos de um estranho ou um conhecido, a fim de lhe dar um presente de um amigo secreto ou qualquer coisa do tipo. Sem a Bíblia é impossível acertar. É interessante observar isso como lição final dessa parte, justamente porque o que Paulo fala é justamente isso. Refletir sobre a Bíblia, tudo bem, porque você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, isso é correto, deve ser feito. Mas você ir além da Bíblia, ou chegar ao ponto de que você lê um livro de Augusto Nicodemos, mas não lê a Bíblia, não faz sentido. Você está se apegando aos pensadores que não são filósofos. Paulo não era um filósofo. Paulo era um apóstolo. O que ele ensinava estava limitado ao que Deus queria que ele ensinasse. Tanto é que teve coisas que ele escreveu que se perderam com o tempo, porque Deus não quis preservar. Então, nós temos uma geração de pessoas que se importam em conhecer, mas negligenciam o verdadeiro conhecimento. Pessoas que conseguem gastar tempo, e aí a gente faz essa analogia sempre a nós mesmos, nessa comparação para nós mesmos. Então, gastar tempo com... Eu leio artigos científicos, até por causa do meu trabalho. Então, eu estou sempre lendo ciência constantemente. Mas, se eu deixar de ler a Bíblia, que sentido faz ler ciência? Eu vou ficar cego para o meu próprio conhecimento. Aí você vê que o argumento de Paulo ele é um ciclo, né? Porque você cai depois naquele texto que fala, se você se considera sábio, considera-se tolo, né? Então ele fica dando ali uma volta, porque não tem como refutar. Como ele estabeleceu a regra, que é você tem que obedecer a Deus, você tem que ser fiel às Escrituras, então você não consegue sair do argumento, você fica preso, limitado ao próprio argumento de Paulo. Tá? Isso mostra a eficácia do texto bíblico. Né? O texto bíblico não é um livro fácil de sequer tentar refutar, se você seguir o que ele diz para você seguir. Se você negligencia tudo, aí não significa nada, mas o livro por si só não vale. Então, assim, perceba que gastar tempo com coisas que talvez você considere como importante, porque são conhecimentos, ou abraçar dedicação, trabalho para eventos como o Natal, que são eventos importantes, mas que te afastam da compreensão correta bíblica desses eventos, é trabalho frívolo, e isso vai trazer consequências.
um Natal que negligencia a imagem de Cristo e o verdadeiro significado e se entrega aos costumes de presentes, enfeites, meras decorações, ele prejudica a identidade dos filhos na fé. E a gente vê isso na prática hoje em dia. A gente vê isso na prática, explicitamente, isso acontecendo. Nossos adolescentes e nossas crianças não são cristãos pelos seus costumes. Não são. Eles não possuem sequer conhecimento. Muitos, né? Não estou falando todos, mas muitos aí você percebe, não possuem sequer conhecimento do que é a identidade cristã. De como que é um Natal verdadeiramente cristão. Né? De como que é a comemoração de aniversário com uma visão cristã. Então, isso é extremamente importante, por isso é uma repreensão severa. Você pode se afastar da Bíblia por muito pouco. Né? Meio redundante falar isso, mas a verdade é que isso é fato. Né? A gente consegue se afastar achando que acerta. Se você não lê a Bíblia, você vai ter essas consequências e você vai ter os prejuízos que isso traz. Tá? Então, encerrando aqui, eu devolvo a palavra para a irmã Zilma. O reverendo Robson tem algo a falar. Você está encerrando, Daniel, e assim, é interessante a gente observar isso. Você termina falando que a importância de ler a Bíblia, né? Mas não ler por ler, mas ler com entendimento, com conhecimento, buscando essa questão e a aplicação, o que gera essa necessidade de estudo, né? Então, hoje, você está iniciando uma classe que vai ensinar a fazer isso que você fez aí. Né? O que você fez? Você pegou o texto e é o seu estudo. Né? Numa pergunta e você fez aquela questão. Então, você mostrou como que isso na prática funciona. E você usou alguns termos interessantes que o pessoal às vezes vai ficar perdido. Igual, por exemplo, você falou assim, ó, quando você olhou lá no versículo tal, tem lá o D maiúsculo de dia, o que significa que, então, isso aqui é um nome próprio, né? Dia ali, porque está com a letra maiúscula. Então, são coisas que, geralmente, a gente não para ler, para ver quando nós lemos a Bíblia. Então, assim, existe um misticismo na mente do cristão evangélico de que se ele lê a Bíblia é suficiente. Mas a Bíblia não precisa de ser lida somente, ela precisa de ser interpretada, ela precisa de ser entendida. Né? Então eu preciso de ler com qualidade, eu preciso de ler com dedicação. Igual você falou, eu preciso de tempo para fazer isso. Né? Eu preciso de fazer isso. Então, eu consigo ler, eu leio a Bíblia uma vez por ano, leio a Bíblia 10 vezes no ano, eu leio a Bíblia, eu estou 30 anos que eu leio a Bíblia, e aí a pessoa não sabe nada. E fala assim, mas por que ele não sabe nada? É porque ele só lê. Ele não para, ele só faz o quê? Decodificar as letras, né? Mas ele não pega o assunto. Né? E esse é um problema sério, porque a nossa geração, essa geração agora que surge, é uma geração que é analfabeta. Ela não sabe interpretar. Não consegue ler uma frase inteira e tirar uma interpretação de uma única frase. Fica perdido. E aí nós nos tornamos preguiçosos. Porque a gente lê uma frase, você falou uma coisa interessante. Não, eu leio aqui Augusto Nicodemos, eu leio John Biker, eu leio John Piper, eu leio J.I. Parker, eu leio fulano e tal. Ah, não, porque Spurgeon é o melhor orador, porque Calvino falou isso. Mas aí ele está com um monte de gente ali, trazendo ensinamento, e ele mesmo não conhece nada. A fé dele não é dele. A fé que ele tem é a fé de outro, que falou sobre aquilo. Aquele documento, aquela carta, aquele livro, aquele estudo, é para fundamentar aquilo que ele já sabe. Não é para dar a ele a base. E aí nós tiramos isso, por exemplo, pela escola bíblica, né? Pela forma que a igreja, às vezes, olha para a escola bíblica. Por quê? Porque nós olhamos para a escola bíblica e falamos assim, não, traz uma revistinha aí que a gente vai estudar a revistinha. Né? E aí você tem essa... No domingo eu chego, faço essa leitura aqui, tá bom demais. E aí eu saio, tá tranquilo. Mas quando é que eu pego a palavra de Deus? O que eu entendo ao ler a palavra de Deus?
É incrível hoje a quantidade de pessoas, entre adultos, crianças e jovens, que diz assim, eu não consigo entender a Bíblia, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu falei, gente, se você não lê a Bíblia e não entende, você não consegue ler um livro de conta de fadas e entender. Né? Então assim, ou você não tem interesse em entender, ou você não sabe interpretar. E se você não sabe interpretar, a pior coisa que tem é isso, porque você não sabe viver. Então, a importância desse estudo é justamente isso, é que a gente observe como que eu posso fazer e entender, porque a gente tem essa visão mística, né? Aí pega, lê um versículo lá e fala assim, não, Deus falou para mim isso aqui. Aí o versículo está todo fora do contexto, todo fora da realidade, né? Faz uma analogia que não tem nada a ver e fala, não, porque Deus falou isso. Não, aquilo ali foi viajar na maionese, heresia pura, sair fora da realidade, porque o texto está embasado dentro de um contexto, está dentro de um livro, tá certo? O livro tem um autor, ele tem um termo geográfico, ele tem um ponto histórico que precisa de ser, ele tem uma gramática que precisa de ser fazer, ele tem uma estrutura que precisa de ser entendida, e quando você aprende a fazer isso, se torna natural. Você já lê de forma natural, né? É por isso que a gente tem tanto desvio hoje dentro e tanto pensamento errado dentro da questão. Aí entra o que você falou, a pessoa se acha sábio. Não, mas eu entendi dessa forma. E está na moda hoje esse negócio. Não, mas eu entendi dessa forma. Ok, você entendeu errado. Você não entendeu certo, porque não foi isso que o autor quis dizer. Porque não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Né? Então a gente está cheio disso aí fora, e a gente fica buscando essas coisas, né? E fica tentando tirar coisas em cima de coisa rasa. A gente não se aprofunda, não tira o essencial, né? É como você pegar o seu filho pequeno e falar assim, não, eu vou dar ao meu filho um alimento bom, eu vou dar ele todo dia aqui, eu vou dar ele pipoca, porque pipoca é gostoso. Pipoca doce, pipoca salgada, ele vai comer pipoca. Ele aprende a comer pipoca, ok. Você deu alimento para ele? Não, você deu porcaria. Vou dar ele salgadinho. Qual o valor nutritivo que aquilo tem? Não tem nada, não tem valor nutritivo nenhum. Então, se eu não alimento a minha alma, se eu não trago valor nutritivo para a minha alma através das Escrituras, eu estou em inanição. Eu estou morrendo. Essa que é a verdade, né? E aí você citou o exemplo da Europa, o que aconteceu com a Europa foi isso. Calvino, os fundadores lá da época da Reforma, voltaram às Escrituras, resgataram essa questão. Com o passar do tempo, aquilo foi sendo abandonado, e foi lido só o superficial, e só o entendimento teórico, ou o entendimento teológico, né? Mas o entendimento espiritual foi passando por cima. E as interpretações foram assim, não, eu não concordo com isso porque os tempos são diferentes. E aí, com essa não concórdia, os tempos são diferentes, a igreja morreu. Então, o cristianismo está em crise, né? O cristianismo está em crise. Poucas são as pessoas que têm esse interesse, que têm esse investimento. A exemplo disso é a ideia da Bíblia da criança e a Bíblia do bebê. A exemplo disso. Porque tirou a palavra de Deus e aí deu lá uma porção rasa, fraca, mal contada, de uma interpretação de historinha. E aí aí o pai fala assim, eu dei meu filho uma Bíblia. Não, você deu, sabe o que você deu para ele? Você deu nada. Você deu um livro de conto de fadas, porque a Bíblia ali, o texto ali está tão raso, tão fraco, que aquela criança não vai conseguir tirar nada dali. Ela cresce até 10, 12 anos. Aí quando ela chega, se torna adulta, ela não consegue ler uma Bíblia, porque a palavra é intelectual demais para ela. Ué, como, gente? A tradução revista e atualizada, ela não é uma revista, não é uma tradução intelectualizada. Mas ela tem palavras difíceis. Sim, justamente para você se esforçar e aprender. Essa é a grande questão. Não, mas eu vou usar a linguagem de hoje que é mais fácil. Aí você pega e percebe que a linguagem de hoje, o que ela fez? Ela tirou da palavra a profundidade e jogou no mais raso. A interpretação se torna mais rasa ainda. Então, é isso que a gente tem feito. Né? A gente não tem preocupado conhecer. A importância, então, de estudar a Bíblia é muito grande para o cristão. Se o cristão quer realmente ter uma vida espiritual, ele precisa de ter uma boa pregação, mas ele precisa de ter um bom estudo bíblico pessoal. A devocional não é só leitura,
A devocional implica em estudar a palavra, em conhecer.